Sejam todos muito bem-vindos à meditação cristã de 5 minutos e hoje trazemos o versículo: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o erro, o pecado do mundo. Como transformar esta frase em via de meditação? O Cristo, quando no templo, na porta das ovelhas, contou-nos a parábola do bom pastor, certamente nos ofereceu ali a afirmação, a indicação de que ele é o bom pastor. E também quando afirmou que as suas ovelhas, quando ouvem a sua voz, o reconhecem e o seguem, também estava dando esta indicação do pastoreio divino dele entre nós. Mas, na sua grandeza de mestre, quando o Cristo veio a nós, ele, além de ser este excelente pastor, ele também se sujeitou a se apresentar como ovelha, mas uma ovelha diferenciada, o Cordeiro de Deus. Nesta ocasião, que é João Batista que assim o define como Cordeiro de Deus, esteve ele ali também pedindo que João o batizasse nas águas do Jordão e assim se assemelhando a todos nós, logo no início do seu ministério. Então, este Cordeiro, este pastor que vem tirar o erro do mundo, o faz de uma maneira extremamente apropriada, porque ele encarna também a nossa condição humana. Ele se transforma também numa ovelha, mas com esta propriedade, com esta excelência de o que fazer aqui, serve para retirar destas plagas o erro, o desvio, o deslize, o comprometimento com a lei. Então ele nos ensina como nos comportarmos diante das situações mais diversas. Assim, se nós usarmos esse modelo do pastor, do Cordeiro de Deus, para lidar com as nossas imperfeições, com os nossos comprometimentos, dessa maneira nós estaremos tirando o erro, primeiramente, de nós. E se o erro que há no mundo decorre da nossa condição ainda precária, assim nós estaremos eliminando o erro do mundo por retirá-lo de nós. Então, o Cristo apresenta esse modelo na situação extrema, ou seja, quando ele se dispõe ao sacrifício. Com isso, ele está nos ensinando que diante de aquela situação em que nós devemos afirmar a nossa afinidade com ele, devemos afirmar os princípios do reino que servem para nós como guia na nossa vida, nós não devemos nos acovardar, nós devemos ser afirmativos. No entanto, se a nossa palavra, o nosso posicionamento faz com que nós recebamos o combate, a agressão, aí também não devemos nos acovardar, devemos nos manter na nossa fé, mesmo que isso exija um sacrifício. Quando o Cristo se coloca como o Cordeiro, ele deu a sua carne, deu o seu sangue. Nós precisamos entender o que significa beber do seu sangue, comer da sua carne. Em síntese, assimilar este modelo, esse mensageiro de Deus que está trazendo toda esta condição de reforma íntima,
para nós mesmos, para que Ele esteja em nós. Então, dessa maneira, nós nos transformamos da ovelha simples que somos nesse cordeiro e até mesmo estamos nos candidatando a ser o pastor. Dessa forma, nós fazemos a nossa unificação, a nossa comunhão com Cristo. Então eu peço e sugiro que nós usemos este ensinamento e esta afirmativa como o pensamento único da nossa meditação agora. Nós nos igualamos ao Cristo, sendo a ovelha que repete o cordeiro, e com isso também acordamos em nós a dimensão do pastor de Deus. Fechando os olhos, estejamos presentes nesta frase que nos leva ao entendimento de sermos a ovelha, o cordeiro, o pastor que se irmana com Cristo. E podemos até mesmo, através deste ensinamento, nos vermos como eu e o Cristo somos um. Graças pela sua companhia, pela sua presença, e que continuemos
na paz do Cristo.